Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Juntos, irmãos, em oração, nós como igreja somos mais fortes, amém? É em oração que temos que seguir dia após dia, sem estarmos orando uns pelos outros, pela liderança dessa casa, pela família pastoral, pelo nosso pastor. Tudo que acontece, irmãos, vem sobre as nossas vidas também. Às vezes existem pessoas que não conseguem entender, né, a dimensão do que é a liderança de uma casa. Mas a liderança da casa que você congrega, ela está debaixo de oração, você também estará coberto de oração. Então, que você tenha essa consciência, amém? Salmo de número 24, queria que você abrisse a sua Bíblia. O nosso Deus é um Deus que tem cuidado das famílias dessa casa, amém? E Ele é Senhor. E tudo aquilo que Ele faz na minha vida e na sua vida não cairá por terra. Porque o Senhor é aquele que nos ensinará hoje a honra de pertencê-lo. Você é um indivíduo, um ser humano que tem um dono. Você pertence a alguém, amém? Salmo de número 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Deus Santo, eis aí a leitura da Tua palavra, Senhor. Conforme, Deus, já nos submetemos à Tua voz, aquilo que Tu quiseres, Pai, comunicar à Tua igreja, Senhor. Eis-me aqui, fala conosco, Senhor, nos ensina um pouco mais da Tua palavra, porque a Tua glória, a Tua graça já está derramada sobre essa casa, Senhor. Grandiosa é a Tua presença nesse lugar, presença que cura, presença que santifica, presença que liberta, Senhor. Então fala conosco na noite desse dia, é o que te pedimos em o nome santo de Jesus, amém. Podei-vos assentar, irmãos. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é soberano, e quando adoramos a Deus, o Senhor vai quebrando grilhões, vai nos preparando para o poder da palavra sobre a nossa vida, amém? Paulo e Silas, quando adoravam o Senhor, estavam em cadeias ali, e em cadeias o Senhor foi ali usando a vida deles para adoração, e eles foram soltos das cadeias físicas que os prendia, e a partir daquele momento a palavra do Senhor foi pregada e houve salvação sobre aqueles que estavam debaixo do legado de santidade, de vida com Deus, de separação da vida de Paulo e Silas. Assim é na minha vida e na sua vida. Você tem um dono, e o tema da mensagem para a nossa vida, como família de Deus, que somos aqui, você é família do Senhor, amém? Talvez você esteja nessa casa aqui sozinho, ou talvez você gostaria que outras pessoas que você ama estivessem aqui também com você, congregando, sentado no banco, ouvindo a palavra, mas você pertence a um Deus, que onde você está, o
território que você está é conquistado mediante a sua vida, porque a palavra nos garante que onde nós colocamos a planta dos nossos pés, aquele lugar é nosso por conquista e autoridade mediante a palavra do nosso Deus, amém? E esse salmo, irmãos, é um salmo muito lindo, é um salmo que fala da exposição do nosso Rei Jesus. E aqui o tema para nós é a honra de pertencer. Você, por vezes, e eu, nos sentimos, às vezes, cabisbaixos, né? Entristecidos, atribulados, desanimados algumas vezes. Mas o Senhor quer trazer para mim e para você hoje uma palavra de honra. Você deve nessa noite se sentir honrado, porque você pertence a um Deus que tem o controle de todas as coisas, amém? Essa é a primeira lição desse tema, a honra de pertencer a um Deus que tem o controle de todas as coisas. O versículo 1 e o versículo 2 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E por vezes, irmãos, nós nos intimidamos por conta de ambiente. Às vezes o ambiente da onde nós estamos vivendo, o clima está diferente. As coisas estão mais tensas, né? As situações do ambiente onde nós estamos, às vezes está o clima frio, pessoas estão nos tratando com frieza, ou talvez os ânimos estão quentes, parece que o verão está intenso e pessoas estão tão acaloradas em seus temperamentos que por vezes sobrevém ambiente sobre nós que traz para nós a honra de acharmos que não merecemos o Deus que servimos. Mas nós, nessa noite, devemos ter no nosso coração o sentimento de que Deus é um Deus que não perdeu o controle dos ambientes onde você coloca a planta dos teus pés. Quando a Bíblia aqui diz que a terra pertence ao Senhor, Deus quer nos comunicar algumas coisas sobre ambientes, irmãos, sobre o mundo, porque no mundo algumas situações podem ser na minha vida e na sua vida favoráveis ou desfavoráveis. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. E a palavra do Senhor em Jó 12, do verso 7 ao verso 12 diz assim: mas pergunta agora aos animais e cada um te ensinará. E as aves dos céus, elas te farão saber. Ou fala com a terra e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende que por todas essas coisas a mão do Senhor fez isto, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, o espírito de toda a carne humana. E aí, um pouquinho mais abaixo diz, com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós que somos um pouco mais jovens, nós por vezes temos a tendência de desprezar, né, os idosos, porque já estão talvez cansados, já não produzem tantas coisas como gostariam de produzir, mas a palavra de Deus nos dá entendimento que com eles há sabedoria, com eles há entendimento, com eles há muitas vezes a coerência de como agir em situações que são desfavoráveis. E nós, irmãos, muitas vezes precisamos entender que pessoas que estão ao nosso redor nos ensinam por vezes sem falar. Por vezes o silêncio nos ensina muito, porque queremos muito no calor, às vezes, dos nossos temperamentos, né? Porque aqui o texto está dizendo que
as pessoas, todos aqueles que nele habitam, estão diante do controle do Senhor, ou seja, até os temperamentos que são diferentes estão debaixo do controle do Senhor. Agora, esse controle também, irmãos, o Senhor quer assumir o senhorio. Porque ter a honra de pertencer a um Deus que tem o controle de todas as coisas é submeter, subjugar tudo aquilo que é da nossa vontade, do nosso querer. E o nosso querer tem que estar debaixo do querer do Senhor. Ser alguém que é honrado, que faz a vontade de Deus, que faz o querer de Deus, é olhar circunstâncias e viver pela palavra. João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É o Senhor falando, muitas coisas vão vir sobre a tua vida, na terra, no mundo, nas circunstâncias, nas situações, com pessoas, para tirar de você o teu coração estar em paz, para turbar o teu coração. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, não turbe o teu coração. Quando a Bíblia fala aqui no verso 2, fundou-a sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu, é como se Deus dissesse assim, aquilo que a sua mente não alcança. Porque o globo terrestre, a gente sabe que a maioria dele é água. Como isso, irmãos? A água ficar parada num determinado lugar onde o Senhor determinou, e não invadir nossas casas, e não invadir aqui o ambiente onde nós estamos. Isso é o controle e o senhorio do Senhor. É onde a minha mente e a sua mente não alcança. É o Espírito de Deus está dizendo para mim e para você assim, olha, você pertence a um Deus que tem controle de coisas que a sua mente não alcança. Sabe aquela situação que está fugindo ao teu controle? Sabe os temperamentos diferentes que fazem parte do teu convívio? Mesmo esses temperamentos, eu continuo tendo controle. Ainda que essas pessoas não se submetam ao meu controle, eu continuo tendo controle. Porque, por vezes, irmãos, somos conduzidos como famílias, somos diferentes. Estamos, às vezes, no mesmo ambiente, com o esposo, filhos, e cada um tem um jeito, um temperamento. Foi assim com o Senhor quando caminhou com seus discípulos. Mas o próprio Jesus começou na sua caminhada a tratar os temperamentos, porque o Deus que nós servimos, que quer nos fazer homens e mulheres honrados, jovens, crianças, anciãos honrados, quer nos fazer nos submeter ao controle total dele. Pedro era alguém que tinha um temperamento um pouco mais sanguíneo e colérico, impulsivo. Mas na sua caminhada, o Senhor precisou frear Pedro. Pedro olhou para a circunstância que ao seu olhar era desfavorável, quando Jesus estava para ser entregue, e decidiu cortar a orelha de um soldado, e o próprio Cristo na mesma hora cola aquela orelha e fala, Pedro, embainha a tua espada. É o próprio Jesus falando, não é conforme o teu querer, não é conforme a tua carnalidade, a tua impulsividade, é conforme o meu agir, o meu andar. Se você diz que tem o Espírito Santo, tem que ser guiado pelo meu Espírito, não é pela tua vontade. E Pedro, nessa caminhada, foi conseguindo se deixar ser dominado pelo Espírito de Deus, até chegar na carta de Pedro que diz, filhinhos. Não era mais o Pedro impulsivo, era o Pedro do filhinhos. Para cada temperamento desse, o Senhor tem uma medida para a minha vida e para a tua. Tínhamos também André, que era alguém mais calculista, era alguém mais estrategista, era alguém mais que olhava as situações antes de evangelizar. Até para esse, Deus tem uma medida. Porque, irmãos, o nosso temperamento precisa ser dominado pelo Senhor. Porque estratégias precisam estar debaixo da vontade do Senhor, debaixo do querer do Senhor. A Bíblia diz que
Existiam pessoas que eram estrategistas para o bem e outras para o mal. Foi assim com Amã. Amã arquitetou, projetou estratégias para ir contra o próprio povo de Deus. Montou forca em frente à casa dele, planejou coisas, mas Deus, que é Senhor e tem o controle de todas as coisas, deixou ele se cansar. Deixou ele arquitetar. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada, preparada para com a minha vida, para com a sua vida, para com a minha família, para com a sua família, há de prevalecer. Preparo é cansaço. Preparo é estratégia sendo arquitetada contra a minha vida e contra a tua vida. Mas não há de prevalecer, porque o Senhor, que tem o controle de todas as coisas, rege conforme a vontade dele. Amã foi estrategista para o mal. Planejou e ele mesmo caiu diante da estratégia maligna. Foi e fez a forca. E a forca foi para ele próprio. E ali, irmãos, nós vemos que o Senhor é aquele que vela pela sua palavra para a cumprir. Virá por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá de vós. É Deus dizendo, eu tenho controle até dos teus inimigos. Tenho controle até daqueles que se levantam contra a tua casa, contra a tua vida. Não tenha medo, eu não perdi o controle. Mas temos outros também que são estrategistas. Às vezes não entendemos algumas mudanças, alguns movimentos da vontade de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher, Jael, ficou com a sua família em determinado território diferente pelo qual o território que o Senhor tinha separado para o povo de Israel. O povo estava conquistando os territórios. Mas aquela mulher ficou separada em determinado território com a família dela. Quando chegou a peleja, que Débora precisou conquistar locais pelos quais o Senhor havia determinado, a Bíblia diz que aquela mulher estava no lugar estrategicamente. E a Bíblia diz que ela cautelosamente chamou, vem para cá, entra, toma leite, vou te cobrir. Após dormir, diz a palavra que ela colocou a estaca até encravar na terra. Ou seja, aquela mulher agiu com cautela para vencer o inimigo do Senhor. É como eu e você. Não precisa por vezes de barulho. Vai para o joelho, finca a tua estaca na tua tenda, dobra o teu joelho e fala, Senhor, a guerra é minha. Eu posso até estar sozinha agora. Não tem ninguém, só é eu e o Senhor. Era Jael e o inimigo só. Mas ela com a estaca certeira, ela foi de encontro ao inimigo. É Deus dizendo, você pertence a um Deus estrategista. Usa as armas que eu te dei. Pertencer a um Deus que não perde o controle de todas as coisas é algo de honra, irmãos. É honra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. É ele dizendo para mim e para você, eu não perdi o controle dessa guerra. Talvez você esteja com medo, sem saber o que será, mas Deus está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. 1 Coríntios 2,9 diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Ele está dizendo, então se alinhe com a minha vontade. Você ama o Senhor? Se alinhe com a minha palavra. João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Os livramentos, a cura, o que você precisa, porta de emprego, soluções dos teus problemas, é Deus dizendo assim: ei, se alinha comigo. Se alinha com a minha vontade, se alinha com a minha palavra, porque se você diz que me ama, tu precisa ser honrado, ter a honra de pertencimento, não se comporta de qualquer maneira, não age de qualquer maneira. Você foi crucificado com ele na cruz, acabou tua vontade. A minha vontade agora era de dar uns gritos, mas é Deus dizendo assim: engole o grito, bebe água, vai lá no bebedouro, bebe água. Minha vontade era de dizer isso. Bebe água, usa a minha estratégia. É Deus dizendo: você pertence a um Deus que tem controle, deixa Ele ter o controle. Não perca o controle. Segunda coisa, a honra de pertencer. Pertencer a um Deus que busca proximidade e permanência. Ele é um Deus, irmãos, que busca proximidade e permanência. O verso 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Subirá ao monte, ou seja, proximidade. Lugar de busca. Lugar de santidade, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Tem muito servo de Deus perdido na casa. Muito povo de Deus perdido na casa. É Deus dizendo: eu vim para salvar, buscar o que estava perdido. Tu não está perdido, tu pertence a um Deus que quer proximidade, tu pertence a um Deus que quer estar junto, tu pertence a um Deus que quer salvar, que quer libertar, que quer fazer a obra. João 4:23, ele diz que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso já foi falado aqui, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. É Deus dizendo: eu estou te procurando dentro dessa casa, eu estou te procurando dentro da tua casa, eu te procuro lá no teu trabalho. Tem momentos que você pode ficar ligado comigo no teu trabalho, e tu fica disperso, se envolve em tantas coisas. E eu quero te usar no teu trabalho, quero te usar onde você vai, estuda na tua faculdade. É Deus dizendo: eu busco proximidade. Você pertence a um Deus que busca proximidade e permanência. Permanecer no seu santo lugar. É Deus dizendo para mim e para você: quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele busca uma vida de permanência, irmãos. E essa vida de permanência, João 15:4 diz assim: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ele busca permanência para que você possa frutificar nele. Não tem como frutificar sem permanência. Não basta vir só para o culto dia de domingo. Precisa ter permanência na palavra, tempo com a palavra. Medita na minha lei de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo que nela está escrito. É quando você estiver no embate, você, opa, Jesus, traz a tua palavra agora nesse embate. É quando você estiver fraquinho, Jesus, traz a tua palavra agora, fala comigo, coloca louvor. Para e medita na palavra de Deus, mas permanece na palavra.
Não adianta você achar que você vai dar jeito nos teus filhos, no teu marido, na tua esposa, nas guerras do teu trabalho, pelo teu próprio entendimento, pela força do teu braço. Não é na força do teu braço, é na força do Senhor. A permanência, irmãos, é algo que hoje, nos últimos dias, o ativismo quer nos tirar. O permanecer na presença do Senhor, o ativismo quer nos tirar, para que nós possamos dar fruto. E que fruto é esse? Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ele precisa passar na árvore e comer. Mas esse comer é quando ele tem fome. E quando ele tem fome, quando você está no embate, precisa colocar para fora o fruto da paz. Quando você está no embate, você precisa ser longânimo. Você quer até perder a paciência, mas ele está dizendo, tenha paciência. É nesse momento, quando ele tem fome e precisa ver o fruto. Quando você quer até deixar, mas ele está te pedindo, pede o meu amor. Senhor, encha-me do teu amor. Senhor, não estou suportando, mas encha-me do teu amor. Senhor, eu preciso. Qual é o fruto que você precisa nessa noite? O que você precisa? Pede. Ele está te dizendo nessa noite, o que você precisa? A honra de pertencer a Deus. Ele busca proximidade e permanência. O que você precisa? Ele está dizendo para mim e para você. Jeremias 29:12. Então me invocareis. E ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar, ir, ou seja, caminhar em direção a Ele, orar a Ele de novo, e Ele ouvirá. Permanência. Orei, não estou vendo resposta, continuo orando. Mas Senhor, está demorando, continuo orando. Ah, mas Senhor, não está dando, continuo orando. Permanência e proximidade. Ele precisa que nós sejamos uma igreja que tenha no seu coração a honra de pertencimento. Talvez o inimigo da minha alma e da tua alma está querendo roubar isso de você. De fazer com que você ande cabisbaixo. De que você ande aí entristecido, achando que você não vai conseguir. Mas Deus está te dizendo, se sinta honrado nessa noite. Eu sou aquele que me aproprio da tua vida. A honra de pertencer a um Deus pronto a abençoar mediante nossa santidade. Está tudo pronto, irmãos. Tudo pronto por Ele, para nós, para derramar sobre as nossas vidas. O verso 4 e o verso 6 diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Pertencer a um Deus pronto a abençoar mediante a nossa santidade. Mãos limpas. Mãos limpas. Mãos santas. Obras santas perante o Senhor. Quando fala coração puro, sentimentos corretos. O que vai no seu coração? O que você tem germinado no teu coração? O que você tem pensado demais? Peça a Deus, Senhor, os teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. Os meus pensamentos, Senhor, os meus pensamentos estão aqui na terra, mas os teus são mais altos.
Eu não consigo ver, Senhor. Os meus pensamentos estão abaixo da nuvem cinzenta. A nuvem cinzenta não deixa eu ver, Senhor, os teus pensamentos. Mas, por favor, Senhor, eleva os meus pensamentos ao Senhor agora. Eleva os meus olhos para o monte, para o alto. Coloca os meus pensamentos no Senhor, que são mais altos do que os meus pensamentos. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Se a vontade sua está alinhada com a vontade do Pai, é certeira a tua vitória. A vitória já é garantida. É Ele dizendo: alinha tuas obras com a minha vontade. Alinha o teu coração, os teus sentimentos com a minha palavra. O que vai é ira, é cólera. Pede a Deus: Senhor, me ajuda a perdoar. Está difícil. Não consigo, está difícil. Peça ajuda. Ele é aquele que me ajuda e te ajuda. Tiago 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. É Deus querendo que eu e você se aproxime, permaneça e deixe o ânimo dobre. É Ele dizendo para mim, para você: eu preciso que você seja guiado por mim. Eu preciso que tu faça que nem Filipe. Filipe estava em determinado lugar e Deus dizia: vai, corre atrás desse carro, agora para, ouve o que ele está lendo, entra no carro, ensina para ele, ou seja, desce do carro, agora batiza. É Deus dizendo: eu quero te guiar na minha vontade, ainda que para você pareça loucura, ainda que para você pareça algo que foge ao controle das tuas mãos, ao teu racional. Mas Ele está dizendo: quando você anda na minha vontade, eu estou pronto para te abençoar. Que não jura dolosamente, ou seja, as suas ações são incontestáveis. Quando você é alguém que busca separação no Senhor, podem até levantar falso contra você, mas Ele é aquele que velará por limpar a sua honra. Porque você é um homem e uma mulher que serve a um Deus que quer que você se sinta honrado a pertencê-lo. Porque Ele está pronto para me abençoar e para te abençoar. Ele está pronto. Nós é que dificultamos a caminhada, irmãos. Já estava tudo pronto na terra de Canaã. Mas o povo começou na murmuração. Mas, Senhor, era melhor voltar para o Egito para comer cebola. Senhor, era melhor fazer barro, pegar barro, fazer tijolo queimado. Senhor, mas Senhor. Por vezes estamos assim, irmãos. Reclamamos de tudo. Peça ao Espírito de Deus: Senhor, me traz alegria da salvação. Me faz ver alegria e felicidade no cesto betumado que está levando meu filho para o Egito. Mas eu sei que tu tens um propósito no cesto betumado e Moisés indo para o Egito. Tu vai tirar ele das águas, Senhor. E depois de um certo tempo, ele vai adiante do meu povo, do teu povo, dando livramento, dando escape, fazendo a minha obra, fazendo a minha vontade. É Deus dizendo: você não entende algumas situações, nem eu entendo, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: glorifica o meu nome, porque você pertence a um Deus que não perdeu o controle da terra e dos que habitam nela, até aqueles que estão indo por caminhos errados. Quando o Senhor quiser, Ele vai enlaçar com os cordéis de amor dEle, vai falar: vem, filho, acabou o teu tempo, não te quero mais lá, porque existe um homem e uma mulher de Deus intercedendo pela tua vida. Acabou o teu tempo no Egito, eu quero você comigo. É Deus dizendo: você pertence a um Deus que só quer que você tenha mãos limpas, coração puro, sentimento correto.
E não adianta dizer que não passa por nós sentimentos ruins. Passa. Porque essa carne aqui, irmãos, só quando ele vier. Quando isso aqui, que é mortal, se revestir da imortalidade. Quando isso aqui que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, aí vai ser tragada a morte na vitória, vai ser tragado o pecado, pisado de vez, esmagado, e eu e você triunfaremos com o Senhor. Mas enquanto isso, é de glória em glória, de vitória em vitória, de graça em graça, pegando a minha cruz, pegando a sua cruz e seguindo. Tome a sua cruz e siga-o. Para de querer cortar pedaço. Ah, não, isso aqui eu não quero viver, não. Vai ficar aqui pelo meio do caminho, porque esse pedaço da cruz eu não quero viver. Me recuso, Deus. Não, não, não. Ele está dizendo, você quer vir após mim? Então, tome a sua cruz. Cada um tem a sua, do tamanho certo, do peso certo. Para de querer pegar a cruz do outro. Para de achar que a cruz do outro é mais pesada ou mais leve do que a tua. Não, a tua é do tamanho certo, a minha é do tamanho certo. Não faça comparações, porque para cada um o Senhor tem uma medida. Pedro estava no momento com Jesus, indo com Jesus. Jesus falou, vem Pedro. Pedro começou a olhar para trás, olhar para João, e esse aí? E esse aí? Que está vindo aí? Preocupado com o de trás. E Jesus olhou para ele e falou, que te importa? Que te importa? Ou seja, tu não sabe o que vai acontecer com ele? Tu não sabe o que eu tenho preparado para ele. Nós não sabemos, irmãos, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, viva o seu momento com Deus. Se alegre no Senhor. Para de se importar com o que está atrás, com o que está do lado, o que está na frente, com quem já conquistou. Só o Senhor sabe o que ele já fez para conquistar o que ele tem. Só o Senhor sabe o que ele já passou para conquistar as vitórias que ele está conquistando. Então, glorifica com ele, ora por ele, agradece a Deus por ele, louva ao Senhor por ele. Somos igreja, e como igreja precisamos estar prontos, irmãos, prontos para essa chamada. Romanos 12:9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. É Deus dizendo, sabe aquele que fica assim, todas as caras e bocas? É você dizer assim, te amo no amor de Jesus. Ainda que menos amado, amando cada vez mais. É pedido, encha-me do teu amor, Jesus. Até transbordar. Até transbordar. É pedindo, Senhor, me ajuda. É difícil, irmãos, não é fácil não. Não é fácil. Não é fácil você lidar com pessoas dentro da sua casa que são difíceis no temperamento. Que você sabe, você que já tem cabelo branco como eu, tá tudo camuflado aqui, tá? Tá tudo camuflado, mas tem um monte já. Dá até para ver. Quem senta perto de mim aí já tá vendo. Tá tudo camuflado, mas olha, a gente sabe que lá na frente vai dar errado. Mas a gente está falando. Não, eu sei de tudo, não sabe nada, inocente. E nós, o que faremos? Nos prostraremos, nos renderemos, permaneceremos prontos, com a mão limpa, com o coração puro, sem dolo, com ações incontestáveis diante da presença dEle. A honra de pertencer a um Deus que se apropria de nossas batalhas. Ele toma para ele. Nada fica na tua mão aí sozinho. Para de ficar dizendo, eu estou sozinho nessa guerra, meu marido me abandonou, eu estou orando sozinha. Ai, meu Deus, eu estou sozinho nessa guerra, minha mulher não quer saber de vir para a igreja. Meus filhos, não está sozinho não, não está sozinha não. É Deus dizendo, você pertence a um Deus que se apropria das tuas batalhas.
O verso de número 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. É Ele dizendo: levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Se você observar o texto, tem 3 Senhor aí com letra maiúscula. É Ele ratificando: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Trindade contigo na guerra. Não é pouca coisa não. É Ele dizendo: levanta a tua cabeça. Para de ficar andando prostrado achando que tu vai terminar desse jeito. Não vai não. Não vai não. Talvez você não veja o que você talvez gostaria. Mas escute isso. Aqui talvez você não veja. Mas nos portais eternos, o Rei da Glória te coroará com a coroa da vida eterna, galardoando-te por todas as obras de santidade e separação que você caminhou nessa caminhada dessa terra. É Ele dizendo para mim e para você: eu estou aqui. O poderoso, o forte, o Rei da Glória, a mim pertence a vitória. É Ele reforçando, quando Ele diz no versículo 9, Ele está falando a mesma coisa, Ele está reforçando, Ele está recobrando o ânimo. É Ele dizendo assim: eu estou mandando você levantar a cabeça. Não, você não está entendendo. Eu estou ordenando. Recobra o ânimo. Levanta a tua cabeça. Anda como um príncipe, uma princesa do eterno. Porque você tem lugar garantido no céu. Eis que vou preparar-vos lugar. Já está tudo pronto. Só me esperando e te esperando. Então, recobra o ânimo. Se anima, confiando que Ele continuará no comando. O verso 10 diz isso. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Confia. Tão somente confia que Ele continua no comando das tuas batalhas. Quais são as batalhas que você tem vivido? São batalhas interiores e exteriores. São batalhas de escassez. Quais são as batalhas? Nessa noite nós gostaríamos de fazer algumas orações. Queria que você se colocasse de pé agora. Nós vamos fazer. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor, você que precisa do Senhor de uma palavra de cura. E nós vamos orar pela Thaísa, que sofreu um AVC agora, irmão. Chegou um pedido agora. Vamos pedir socorro do Senhor. Você que precisa de cura, que quiser chegar aqui no altar, nós vamos orar ao Senhor. Se você precisa ou alguém da sua casa precisa, eu não sei. Se você quiser chegar, o altar está aberto. Esse primeiro momento é somente para quem precisa de cura. Nós vamos fazer alguns momentos. Vamos orar pela vida da Thaísa. Nós vamos clamar ao Senhor. O nosso Deus está aqui e Ele é poderoso para fazer, para continuar operando com curas, sinais e maravilhas. Feche os seus olhos. Se você pode colocar a mão no local, você coloca. Se você não pode, coloca no teu coração. Coloca representando alguém, você sabe. Coloca diante do Senhor. Deus Santo, nós queremos orar nessa noite.
Pai, estamos aqui juntos, unidos em oração. Pai querido, colocando diante de Ti a vida de Thaisa, que precisa de um socorro bem presente do Senhor na hora da angústia. A vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, que precisa de uma palavra do Senhor de cura. Tu és Deus que nos cura, Senhor. E por isso nessa noite nós te pedimos que saia do Senhor virtude nessa noite. Que tu venha derramar cura sobre teu filho e sobre a tua filha. Que quando teu filho e a tua filha levantar, Deus querido, na manhã do dia seguinte, ele possa e ela possa receber do Senhor o alívio que precisa da tua parte. Tu és Deus que cura câncer. Tu és Deus que cura coluna. Tu és Deus que cura endometriose. Tu és Deus que paralisa diabetes. Tu és Deus que paralisa, Pai querido, a coluna que por vezes, Deus querido, dói incessantemente. Tu és Deus de longe, Deus de perto. Traz o alívio, traz a cura que precisamos da tua parte, Senhor. E orareis a mim, invocareis o meu nome, e eu vos ouvirei. Faz isso, Senhor, sobre a vida do teu povo. Teu povo precisa de alívio nessa noite. Dá ordem, Pai querido, em favor do teu povo. Tem misericórdia, Senhor. Cura, Pai querido, corrente sanguínea. Pai querido, aquilo que está em desordem hormonal. Que a tua graça venha sobre a vida do teu filho e sobre a vida da tua filha. Que ele e ela possa estar alinhado com a tua palavra, com a tua vontade. Porque tu estás pronto a nos abençoar, Senhor. Aquilo que tu derrama, Pai. Aquilo que tu delega para teu povo, ninguém pode pedir, Senhor. E por isso nós te pedimos, visita, Senhor, cada pedido que o teu povo te pede. Aqueles que se achegam no teu altar nesta noite. Aqueles que estão no banco carecendo de uma visitação do Senhor. Ah, Deus querido, tu não precisa de homem para tocar, Pai. Basta um toque do Senhor na nossa vida. E nós seremos curados, nós seremos sarados. E por isso nós te pedimos, sara a nossa vida nessa noite. Sara, Pai, enfermidade de mente. Enfermidade de mente agora. Tu estás repreendida em nome de Jesus. Tu bate em retirada agora. Todo espírito de depressão. Você que está em casa agora, bota a mão na sua cabeça. O Senhor é Yahvé que te cura. Aquele que cura, toca na tua mente nessa hora. Oh Deus, toca nessa vida, de maneira que ela possa se levantar para caminhar contigo, Senhor. Caminhar contigo em fortaleza. Nós, Pai, oramos juntos, unindo a nossa fé uns com os outros, em o nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos agora fazer oração pelos casais. Os irmãos que estão aqui com as suas famílias, com os seus cônjuges, possam se achegar aqui na frente. Ah, eu estou sozinho, meu marido não está não. Vem você. Você é um só com o seu marido. Você é um só com ele. Você é um só com ela. E nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que reavive o amor. Que o Senhor restaure a harmonia. Que o Senhor faça a vontade dEle, não a sua. Que você possa ser feliz. Que a palavra do Senhor esteja alinhada com o seu coração. Para de fazer questão de pouca coisa. Escute isso, você não sabe o dia de amanhã. Eu falo isso em autoridade. Porque eu fui casada há 22 anos. E se cumpriu na minha vida até que a morte vos separe. Viva em harmonia. Para de fazer questão de coisa que perece. Porque coisas de dentro de casa perecem,
mas o seu amor com a sua esposa, com o seu marido, tem que ser reavivado, reanimado a cada dia. Peça um pelo outro agora. Se você está com o seu marido aí, vira para ele, dá a mão de frente. Vai um orar pelo outro. Um vai orar pelo outro. Deus, eu quero orar pelas famílias. Senhor, restaura casamentos nessa noite, Senhor. Restaura a unidade, restaura o amor. Restaura a paciência, Senhor. Deus querido, traz o perdão, a tolerância. Senhor, aquilo que a mulher não conseguiu ainda fazer com que seu esposo entenda, que o teu doce Espírito, Pai querido, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, faça ele entender, Senhor. Aquilo, Deus querido, que a esposa não conseguiu, que o marido não conseguiu que a esposa entenda, que o teu doce Espírito faça entender. Deus, coloca a mesma linguagem, a mesma harmonia, Pai. Aquilo que traz divisão dentro dos lares, aquilo que traz intolerância. Pai querido, se existem pessoas interferindo, Pai, Senhor, que em nome de Jesus, eles possam entender que o teu Espírito Santo é o cordão de 3 dobras, não é terceiros, não é opinião de terceiros, Senhor, mas é a tua vontade, é a tua opinião, é o teu querer, a tua palavra, Senhor, que eles estejam alinhados com a tua palavra, com o teu agir, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que traz desânimo, que o teu Espírito Santo possa aquecer o amor eros entre homem e mulher, o amor ágape do Senhor, para que eles possam ser um contigo, Pai, como diz a tua palavra, e que através do matrimônio deles, como diz a tua palavra, que santo entre todos é o matrimônio, é o leito sem mácula, Senhor, que através da vida deles, outras famílias sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas, Pai, e a partir do alinhamento deles, Pai, os filhos sejam salvos, os filhos sejam libertos, Pai querido, porque quando há divisão dentro da casa, as orações são impedidas, é a tua palavra que diz isso, portanto alinha corações aqui, Pai. Aquilo que traz divisão seja quebrado pelo Senhor Jesus, que é a pedra que esmiuça o coração mais duro dentre os homens. Por isso nós colocamos cada coração cativo à tua palavra nessa noite, Senhor. É o que te pedimos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.